Queridos irmãos e amigos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós nessa noite do dia do Senhor. Conforme a maior parte de vocês já sabem, nós temos feito no domingo à noite, no culto que servimos ao Senhor, pregações sequenciadas na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E eu peço que você abra lá nessa epístola. Faremos a exposição nessa noite, no capítulo 4, dos versículos 6 até o 10. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 até o 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 10, assim nos diz a santa e bendita palavra do nosso Deus. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos abençoe na compreensão da sua palavra. Oremos. Bondoso, poderoso e glorioso Deus, nos pomos diante de Ti na expectativa, Senhor, de compreendermos essa porção da Tua palavra, que ela possa tratar o nosso coração, nos estimular a uma vida mais piedosa e nos levar aos pés do Senhor ainda mais. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, quando eu era criança, uma palavra que não me soava bem era a palavra exercício, principalmente quando ela vinha acompanhado com a expressão de casa, ou seja, exercício de casa, que não é nada mais do que o dever que a pró passava depois das aulas, naturalmente. Aqui as crianças que estão no culto, elas vão saber exatamente do que eu estou falando. É aquele dever que a pró passa e que os pais dizem, olha, depois que você fizer o dever de casa, aí sim você pode brincar. É como se fosse aquilo que é um anteparo entre a nossa alegria e a obrigação, né? Mas ao ir crescendo, a palavra exercício, ela começa a ser utilizada dentro de outros contextos, como exercício físico, fala-se da importância de fazer atividade física, ou então exercício de uma profissão. Bem, após a minha conversão, eu pude conhecer uma outra aplicação da palavra exercício, aliado à palavra espiritual. Exercício espiritual. E é justamente sobre isso que nós trataremos hoje. É sobre isso que o texto nos mostra. Mas se nós fizermos uma pesquisa rápida lá no Google, né, que a gente busca conhecer tudo hoje por meio do Google, a gente busca entender o que é exatamente exercício. Bem, uma definição simples é a atividade que se pratica para aperfeiçoar ou desenvolver uma habilidade, qualidade ou capacidade. É algo que nos ajuda a crescer, a nos desenvolver. E o nosso texto de hoje fala sobre um exercício espiritual. Vemos aqui Paulo estimulando o seu filho na fé, Timóteo, para que permanecesse firme no trabalho pastoral. Mas para isso, ele deveria permanecer firme na prática de exercícios espirituais. O objetivo desse texto aqui é mostrar a necessidade que temos da prática de uma vida piedosa, para que assim possamos cuidar espiritualmente de nós mesmos, evitando que abandonemos a fé no Senhor, como também possamos cuidar dos outros. E é diante disso que nós veremos na exposição de hoje à noite o seguinte tema: o exercício na piedade. O exercício na piedade. Nas últimas exposições que nós temos feito, nós temos visto como que por meio dessa carta, o apóstolo Paulo deu diversas instruções ao jovem pastor Timóteo sobre como ele deveria se conduzir na administração das igrejas da cidade de Éfeso. Vimos aqui nos capítulos 1 a 3, instruções a respeito de como lidar com falsos mestres,
como estabelecer liderança na igreja, o papel de homens e mulheres no momento do culto, bem como uma série de outras instruções. Aqui no trecho que nós acabamos de ler, Paulo continua a instruir o seu filho na fé, Timóteo, sobre como cuidar da igreja. Mas, antes de tudo, ele deveria cuidar da própria vida dele. Antes de cuidar do ministério pastoral dele mesmo, Timóteo deveria cuidar da própria vida espiritual dele. Isso se dá especialmente diante do perigo que estava passando ali nas igrejas da cidade de Éfeso, que era o perigo da apostasia, que nós falamos na nossa última exposição daqui, na primeira de Paulo a Timóteo, que eu falei da apostasia como sendo uma espécie de vira-casaca. Bem, a melhor maneira para entendermos algumas das orientações que temos aqui é lembrarmos que nos versos anteriores, dos versos 1 a 5, que foram objeto da nossa última exposição, Paulo advertiu seu filho na fé, Timóteo, contra o risco de pessoas que estavam abandonando a fé. Ele fala de pessoas que darão ouvidos a doutrinas de demônios e que serão iludidas por espíritos enganadores, e que essas pessoas haveriam se desviar da fé, ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, que não são de conformidade com a sã doutrina de Cristo ministrada pelos apóstolos. Particularmente, Paulo destaca dois aspectos da doutrina desses falsos mestres, que nós encontramos no capítulo 4, versículo 3. Primeiro, esses homens ensinavam um celibato obrigatório, ou seja, eles proibiam o casamento. Você é um crente casado, bênção. Mas se você for um crente que não é casado, você é um crente mais santo. Ou então, um jejum obrigatório, com fins religiosos. Eles ensinavam a abstinência de certos tipos de alimento, para que então eles pudessem desfrutar de maior comunhão com Deus. Então Paulo fala claramente que isso é um ensino de demônio. Por quê? Porque isso tira a nossa suficiência em Cristo Jesus. Olharmos para Cristo como aquilo que é suficiente para a nossa salvação. E Paulo diz, isso é ensino de demônio. Dizer que a gente tem que fazer alguma coisa para ser mais santo, para ter a salvação, isso não é parte da parte de Deus. Agora, à luz dessas instruções que nós vemos que Paulo deu anteriormente, ele segue dando mais orientações para Timóteo. E nós encontramos aqui nesse trecho 4 orientações gerais sobre como Timóteo deveria lidar com a chegada de falsos mestres na cidade de Éfeso. Os irmãos irão perceber que eu darei a estrutura da parte maior até o versículo 16, tá? Vejam as quatro orientações para que os irmãos possam entender qual é a divisão do texto. Primeiro, dos versículos 6 até a primeira parte do versículo 7, Timóteo é orientado por Paulo a expor a sã doutrina à igreja. Expõe a sã doutrina. A segunda parte, que fica na segunda parte do versículo 7 até o versículo 10, Paulo fala a Timóteo que ele deve cultivar uma vida de piedade, ou seja, ele pessoalmente deve cuidar de si mesmo, se exercitando na piedade. Nos versículos 11 e 13, Paulo fala a Timóteo que ele deve se dedicar intensamente ao pastorado. E por fim, os versículos 14 e 16, por último, ele deve cuidar da sua vida e da doutrina, pensando na sua própria salvação, bem como na salvação das pessoas que estão ouvindo a ele. Então, duas observações aqui são importantes antes de entrarmos no texto. Primeiro, que nós iremos focar apenas nas duas primeiras orientações de Paulo, que está lá nos versículos 6 até o 10, que nós lemos hoje, e se o Senhor permitir, nós faremos na próxima semana a exposição das duas outras orientações, dos versículos 11 ao 16. Uma segunda observação importante de fazermos é que diante da divisão do texto, aparentemente pode vir na nossa mente, nossa, mas parece que Paulo aqui só está falando para pastor, né? O que eu tenho a ver com isso? Mas os irmãos irão perceber que essa palavra não se aplica apenas a presbíteros e a pastores, mas para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, vejamos então a primeira parte do nosso texto, dos versículos 6 até a primeira parte do versículo 7, onde Paulo diz a Timóteo que ele deve expor a sã doutrina à igreja. Vejam comigo os versículos 6 a 7. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado, melhor dizendo, com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aqui dentro dessa orientação, desse título, que Timóteo deve expor a sã doutrina à igreja, nós vemos duas orientações de Paulo.
Primeiro, uma orientação positiva e depois uma orientação negativa, ok? Então vejamos então a orientação positiva. É que Timóteo deveria expor essas coisas aos irmãos. A pergunta é: expõe essas coisas. Quais coisas, Paulo? Aquilo que ele acabou de dizer nos versículos 1 a 5. Primeiro, que foi o cuidado com a apostasia, cuidando para que esse ensino de demônios não entre na vida dos crentes. Cuidado também para expor que essa ideia de que a abstinência do casamento é algo mais digno do que o casamento. E também expor que a abstinência de certos tipos de comida não é mais digno do que aquele que não tem algum tipo de dieta específica, uma dieta religiosa. Essas coisas impostas e obrigatórias haveria de desviar aquelas pessoas da verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Então, que isso fique bem claro. Deveria ficar bem claro para os irmãos que estavam ali em Éfeso e que eram cuidados pelo apóstolo Paulo. Se alguém quisesse se abster do casamento, isso era uma coisa particular de cada um. Você pode ficar à vontade, o celibato não é obrigatório. Bem como uma dieta de comer certo tipo de carne ou não, isso não torna ninguém mais santo do que o outro. Essas coisas são particulares de cada um, não a norma religiosa. E Paulo diz: você será um bom ministro de Cristo Jesus se você expor isso, se você mostrar que invenções doutrinárias não contribuem em nada para a vida espiritual dos crentes. E essa palavra aqui, um bom ministro, é literalmente no grego a palavra diácono. Você será um bom diácono de Cristo, na ideia de que é aquele que serve, se você pregar essas verdades, se você ensinar que esse tipo de dieta ou deixar de casar, isso não agrada mais a Deus. Mas então, por quê? Que fazendo isso, Timóteo seria um bom ministro do Senhor Jesus Cristo? É claro, irmãos, que o que Paulo está mostrando aqui para Timóteo é que qualquer doutrina que nos tira da suficiência de Cristo, ela é uma doutrina de demônio. Ela é uma doutrina que não deve ser ouvida, não deve ser abraçada pela igreja. Então essa ideia de, olha, durante certo período do mês eu só como peixe, eu não como carne. Ou então, olha, eu não como carne de porco. Só lamento por você, né? Perde uma boa bisteca, uma coisa desse tipo. Mas eu não como carne de porco porque eu sou mais santo assim. Ou então, eu não vou casar não, pastor. Eu vou viver só para Jesus. E você pensa que vai viver mais para Jesus se você deixar de casar. O pecado vai estar na tua vida de todo jeito. Você serve a Jesus casado ou não casado? Paulo não estava casado e servia ao Senhor. Pedro estava casado e servia ao Senhor. E Paulo então fala para Timóteo: se você ensinar isso, você vai ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. E Paulo sabia que Timóteo estava bem munido de alimento espiritual para poder fazer isso. Veja o que ele fala na segunda parte do versículo 6. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Qual é a garantia que Paulo tem que Timóteo pode exercer bem esse ministério? É porque Timóteo andou com Paulo. Timóteo foi alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, e Timóteo estava seguindo isso. Imagine, irmãos, Timóteo estava com o apóstolo Paulo, aprendendo ali daquele mestre na lei do Senhor. Paulo havia dedicado muito tempo para cuidar daquele jovem, e agora, naquele momento, aquele jovem deveria então refletir isso no cuidado da igreja. Então, de maneira positiva, aquilo que Timóteo deveria fazer era expor essas coisas aos irmãos. Mas há também uma segunda orientação aqui, que é um contraste de maneira negativa. No início do versículo 7, Paulo diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, positivamente, expõe o evangelho da graça, e negativamente, rejeita as fábulas profanas e de velha caduca, tá? Então a atitude de um pastor não é só pregar o evangelho, mas rejeitar a falsa doutrina. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. E Paulo diz que esse ensino que ele deveria rejeitar são fábulas profanas. Por que fábulas profanas? Lembremos, irmãos, nós já falamos sobre isso, no capítulo 1, versículo 4, Paulo diz que o ensino desses falsos mestres era composto por lendas, fábulas, mitos,
tirados da literatura apócrifa, bem como da religião gnóstica, que estava começando a crescer ali. Então eles tinham visões apocalípticas, coisas do tipo, que Paulo está dizendo, isso é fábula profana. É fábula, é conversa mole, é historinha. E profano por quê? Por que algo é profano? Porque bota o nome de Deus no meio. Eles inventavam uma grande história, botavam o nome de Deus, então uma história com o nome de Deus. Fábula profana. Você conhece isso? Deus me deu uma revelação e agora então eu escrevi esse livro aqui. Não é maior do que a Bíblia não, tá? Mas deve ser lido junto com a Bíblia. Fábula profana. Qualquer desses que se dizem detentores de novas revelações, que Deus se apresentou a eles, fábula profana, irmãos. Bota o nome de Deus em vão, em histórias que não têm nem início nem fim, sem propósito nenhum. Mas não só isso, Paulo é ainda mais incisivo. Esses ensinos são fábulas profanas, mas também são ensinos de velhas caducas. Você vê que Paulo não é muito politicamente correto, né? As versões mais modernas já não trazem essa tradução, tá? Mas no texto grego, literalmente, é isso que Paulo está dizendo. Essa história deles é uma conversa de velha caduca. Bem, é difícil explicar isso sem ofender, tá? Aqui o peso fica para Paulo, não para mim. O ponto de Paulo é basicamente o seguinte. É que chega em alguma idade em que algumas pessoas elas ficam idosas e elas ficam sem ter o que fazer. E aí ela começa a falar da vida dos outros, que não tem ocupação, né? Se ocupa da vida do outro. E aí começa a falar da vida do outro, fofocar, inventar história, saber o que aconteceu da vida do outro, falar dos outros. Então é coisa de gente desocupada. Se eu puder trazer uma tradução mais tranquila. Mas Paulo fala literalmente. Isso é fábula de velha caduca. Gente que não tem o que fazer, que não sabe nem o que está falando. Espero que não tenha ofendido ninguém. Se eu for para ofender, que seja Paulo, tá bom? Então, Paulo compara a pregação desses falsos mestres a um tipo de conversa inútil que você não deve nem dar atenção. Você não deve nem ligar. Você não deve, Timóteo, prestar atenção a essas conversas, porque é conversa que não vai levar a lugar nenhum. Então, Timóteo, a primeira exortação que te dou é: expõe a sã doutrina aos irmãos. Você sabe como fazer isso porque você foi bem educado nas palavras da fé e da boa doutrina. E rejeita o ensino dos falsos mestres, porque são fábulas profanas, são mitos, lendas que não merecem nem um pouco de atenção. E aí você pode dizer agora, nesse momento da exposição: tá, pastor, eu entendi o que Paulo quis dizer para o pastor Timóteo, mas o que eu tenho a ver com essa história? O que isso muda a minha vida? Será que isso se aplica só a presbíteros e a pastores? Não, se aplica a todos os crentes. Se aplica especialmente para aqueles que são pais, para aqueles que são mães, ou aqueles que se dedicam à evangelização de alguém. Prega essa doutrina. Ensine de Cristo. Mostre para essas pessoas que tudo o que elas precisam é de Cristo. Pais, falem para os seus filhos que não é o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, mas é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eles devem se apegar a isso e, apegados a Cristo, a vida deles será transformada. Não é pelo mérito, não é por aquilo que ele come ou deixa de comer, não é pelo fato dele casar ou deixar de casar, mas é por aquilo que Cristo ensinou. Você que está lá com seu vizinho, com seu amigo de trabalho, não tenha medo de falar a verdade em amor. É bem verdade que quando nós falamos ao Evangelho, dificilmente passaremos ilesos sem machucar alguém. O Evangelho é o Evangelho que machuca para curar. Ele primeiro precisa dizer a verdade para curar. O homem está podre por dentro. E então o evangelista, o crente, ele é como um médico que diz: você precisa de Cristo Jesus. Prega o evangelho. Prega a verdade para o teu filho. Prega a verdade para o teu vizinho. Prega. E você tem sido bem munido com isso. Você está aqui na igreja quarta-feira, está aqui na igreja domingo de manhã, está na igreja domingo de noite. Meu irmão, quanto que você está recebendo de doutrina do evangelho? E você vai guardar tudo isso para você? Leve o evangelho para as pessoas. Vocês têm sido bem alimentados pela palavra da verdade.
Mas não só isso. Rejeita as fábulas profanas. E aqui eu quero falar para você, meu irmão, cuide do seu coração. Cuidado com os pregadores que você anda ouvindo. Gente que você sabe que não prega a palavra de Deus. E hoje, quando abrimos o YouTube, temos um catálogo de falsos pregadores. Lives a todo instante. Alguns irmãos vêm na igreja, escutam o pastor no domingo e passam a semana inteira ouvindo os pregadores da TV. Pode ouvir de sábado, tá? O Hernandes, pode escutar à vontade. Mas boa parte deles pregam um falso evangelho. Rejeita as fábulas profanas. Rejeite isso na sua vida. Rejeite. E denuncie que isso não é o verdadeiro evangelho. Então Paulo dá a sua segunda orientação. Primeira orientação, prega a doutrina. Ensina a verdadeira doutrina. A segunda orientação de Paulo tem um aspecto mais pessoal, é um pouco mais extensa, mas parte do princípio que Timóteo deveria cultivar a piedade. Os versículos 7, na segunda parte até o 10, Paulo fala que Timóteo deve cuidar de si mesmo, exercitando-se na piedade. Diz a palavra de Deus. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Certamente, irmãos, essa é uma das melhores maneiras para nunca nos desviarmos, nos exercitar na piedade. Lembremos o contexto aqui da fala de Paulo a Timóteo. Havia falsos mestres dentro da igreja, que estavam levando algumas pessoas à apostasia. Então, o caminho que Paulo ensina para Timóteo, e que naturalmente a igreja haveria de ouvir, é: você quer estar livre da ação desses falsos mestres? Se exercita na piedade. Se exercita na piedade, para que então o risco da apostasia se afaste de você. Diante disso, nós temos que responder duas perguntas. Primeiro, o que é a piedade a que Paulo se refere aqui? E segundo, o que é exercitar nessa piedade? A regra de interpretação básica que nós temos é sempre buscarmos a palavra, a interpretação da palavra, dentro do contexto imediato que ela aparece. E no contexto imediato, a palavra piedade aparece lá no capítulo 3, versículo 16. Espero que os irmãos se lembrem. Capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. E os irmãos já ouviram essa exposição onde nós mostramos que piedade aqui é simplesmente o evangelho. O evangelho, ele é chamado de piedade porque ele produz isso na vida dos crentes. Ele produz uma vida de devoção, de apego a Deus, nos aproxima mais do Senhor, nos reconcilia com Deus. Então a orientação de Paulo é: exercita-te pessoalmente na piedade. Visto então que já sabemos o que é piedade, que é a fé cristã, o exercitar-se na piedade, então, são aquelas demandas ou exercícios espirituais que são prescritos no Evangelho, ou que estão relacionados com o Evangelho de Cristo e que vão nos ajudar a permanecer firme, sem nos desviar do caminho e cairmos na apostasia. Então, quando Paulo diz para Timóteo: se exercita nessa piedade que você conhece, é como se Paulo estivesse dizendo: se exercita nas disciplinas espirituais. E quais são? Oração, leitura da palavra, meditação na palavra, jejum. São disciplinas espirituais para serem exercidas por nós, para que então estejamos próximos do Senhor. E meus queridos, isso exige dedicação, exige esforço. E é interessante que logo depois o apóstolo Paulo faz uma comparação com o exercício físico. A gente sabe que fazer exercício físico não é nada fácil. Primeiro, a dificuldade de sair da cama, né? Ou de botar o tênis. A parte mais difícil de fazer atividade física é botar o tênis para poder sair. Essa é a parte mais complicada. E no final, geralmente, nós estamos exauridos, porque demanda da gente. Tem esforço. Então Paulo está dizendo: você quer ser piedoso? Não é de graça não, tá? Requer esforço. É como um exercício físico. É algo que você tem que se dedicar muito. E aí Paulo diz no versículo 8: pois, por que ele deve se exercitar espiritualmente, né? Buscar exercitar-se pessoalmente na piedade? Versículo 8: pois o exercício físico
para pouco é proveitoso. E aqui que fique bem claro, é para pouco, tá? Não é inútil. Porque tem gente que ainda está vendo, pastor, por isso que eu não faço atividade física. É pouco proveitoso. Paulo está dizendo que é pouco, não inútil, tá? Então não está aqui protegendo a sua vida sedentária, não. Pelo contrário, nós entendemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, é uma dádiva do Senhor e nós precisamos cuidar dela, tá? Então, ela é tudo proveitosa, segundo o apóstolo Paulo, no versículo 8 ainda, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, partindo desse princípio que a piedade aqui é viver na presença de Deus, os exercícios espirituais, o ponto de Paulo aqui é mostrar que o exercício na piedade, ele é muito importante, porque ele tem proveito em dois momentos. Primeiro, nessa vida, bem como na vinda vindoura. Vê como Paulo diz. Porque ela tem a promessa na vida que agora é. Ou seja, nessa vida que a gente está tendo aqui, o exercício na piedade tem muito valor. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você se exercita na piedade, busca a Deus em oração, lê a palavra de Deus, medita nas coisas de Deus, vive de acordo com o Evangelho, naturalmente o Senhor vai abençoar a sua vida. Deus promete abençoar os piedosos. É claro que nem sempre tudo é um mar de rosas, mas via de regra, o Senhor é generoso e abençoador daqueles que buscam Ele aqui nessa vida, daqueles que leem a palavra, daqueles que estão na presença dEle. Veja, a bênção na vida que agora é, daqueles que são piedosos, pode ser, por exemplo, livramentos, bênçãos materiais, saúde, uma cabeça boa. Você já viu gente que tem uma cabeça confusa? Já viu? É crente que não lê Bíblia. Muitas vezes, tá? Às vezes a pessoa está passando um momento de dificuldade. Então ninguém aguenta, tá? Fica na pressão o tempo todo. É a cabeça bagunça mesmo. Mas tem crente que só anda ansioso. Por quê? Não lê Bíblia. Não medita em quem é Deus. Não medita na palavra de Deus. Como que vai estar com a cabeça boa? E aí você vê um tanto de crente entupido de remédio. Entupido de Rivotril. Para poder aguentar. Esqueceram de viver na presença de Deus, se exercitar na piedade. A piedade nos faz evitar certas coisas que prejudicam a saúde, o álcool em excesso, o fumo, e uma série de outras coisas, irmãos. Então é claro que a vida piedosa traz benefícios aqui nesse mundo, sim. Nem tudo vai ser lindo, volto a dizer. Mas que você vai ter muitas bênçãos, vai. Mas não apenas bênçãos nessa vida, mas também bênçãos para a vida futura, é o que ele diz. Tem a promessa da vida que há de ser. Ou seja, tem implicações para a vida eterna. Uma apreciação melhor das coisas de Deus, uma contemplação maior da grandeza de Deus, uma perspectiva clara do nosso pecado e da nossa necessidade com Deus. Ou seja, irmãos, o exercício na piedade, ele deve ser procurado intensamente. Perceba então que o contraste de Paulo é: se você faz exercício físico, isso é bom, é proveitoso, apesar de ser pouco, comparado com o exercício na piedade. Por quê? Você pode malhar, você pode ficar bonitão, ficar forte, mas quando você morrer, o verme vai comer do mesmo jeito. O verme come aquele que está doente e come também aquele que morre saudável. Ah? Mas o exercício na piedade ele é diferente. O exercício na piedade, você é abençoado aqui. E há uma promessa de uma vida eterna, de uma comunhão com o Senhor. Então, que fique bem claro, mais uma vez, quero que isso fique bem claro, que o que Paulo está fazendo aqui não é uma apologia ao sedentarismo ou uma visão inferior ao corpo. O Senhor nos deu o corpo e nós devemos cuidar dele. Então, Paulo diz no versículo 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Paulo usa essa expressão basicamente 5 vezes nas suas epístolas pastorais. E sempre que ele fala isso, é para introduzir um assunto de peso, quando ele quer fazer algo muito sério, quer falar algo muito sério. E aí Paulo acrescenta mais um argumento para convencer Timóteo que ele deveria exercitar na piedade. O primeiro argumento é que há bênçãos nessa vida e no porvir. E o segundo argumento está lá no versículo 10, onde ele diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo.
O fim aqui a que Paulo se refere é a promessa de Deus lá no versículo 8, de que a piedade tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E ele diz, é para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos, ou seja, é para esse objetivo, pensando nas promessas para essa vida e pensando nas promessas da vida futura, que nós nos dedicamos à oração, à meditação, leitura, palavra e o jejum, quando necessário. E qualquer outra disciplina espiritual, irmãos, que nos deixem mais perto do Senhor. E percebam como há duas palavras fortes que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele fala que é para esse fim, ou seja, para desenvolvermos a nossa vida na piedade, que nós labutamos, a ideia aqui de labor, de esforço, de trabalho, e nos esforçamos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Essas duas palavras no texto grego é bem forte. Indica uma disciplina, algo que uma pessoa se dedica de maneira intensa. Então, irmão, você quer ser um crente piedoso? Quer ser um crente que anda com a cabeça boa, que anda em comunhão com Deus? Isso tem um preço. Não é de graça não, tá? Isso requer dormir menos. Isso requer rever as suas prioridades. Menos tempo no Netflix. Menos tempo na rua fazendo qualquer outra coisa. Porque aquele momento é só seu e de Deus. Nós labutamos e nos esforçamos para sermos crentes piedosos. Porque nós sabemos o quê? Que Deus vai me abençoar nessa vida se eu for um crente piedoso. E tem uma promessa para a glória eterna. É por isso que eu busco então a piedade. É para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, de maneira intensa. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Percebam como Paulo se refere aqui ao Deus que é o alvo da nossa piedade de duas formas. Primeiro, ele diz que o Deus a quem ele se devota, a quem ele se exercita na piedade, primeiro é o Deus vivo. Sempre que Paulo se refere ao Deus vivo, de maneira especial aqui na epístola a Timóteo, lembremos que ele tem como pano de fundo os crentes de Éfeso. E Éfeso era a cidade da deusa Diana. Lembram-se quando Paulo pregou lá, onde passaram horas gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios? Pois então, Paulo está dizendo, olha, o Deus a quem nós dedicamos a nossa devoção, para quem nós nos exercitamos, labutamos, nos esforçamos para ter vida com Ele, não é qualquer Deus. Não é um Deus que é um pedaço de pau, um Deus que é um pedaço de pedra. É o Deus vivo. Agora imagine, irmãos, quando nós vemos tantas pessoas se esforçando e labutando por deuses mortos. As pessoas passam horas com tanto de bolinha na mão, achando que isso agrada a um Deus morto. As pessoas se ajoelham, se flagelam para um Deus morto. E nós que conhecemos o Deus vivo, diz Paulo, como que nós não vamos ter vida piedosa? É o Deus vivo, irmãos. É o Deus para quem, quando nós lemos a palavra, Ele fala com a gente. É o Deus que, quando nós oramos, sabemos que Ele nos escuta. Por que a gente não vai se exercitar na piedade? Tem bênção aqui, tem bênção na vida futura. Quer ser abençoado? Leia a Bíblia, se esforce, retire seu tempo, só você e Deus. Esqueça filho, esqueça marido, é só você e Ele. É sua vida com Ele. Exercita-te na piedade, diz o apóstolo Paulo. E Paulo diz uma outra, segunda coisa a respeito desse Deus, que Ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Bem, essa é uma das partes mais complicadas de toda a epístola de Paulo a Timóteo. E há diversas possibilidades de interpretação aqui dessa fala de Paulo. Mas eu vou destacar as duas principais. Sendo a primeira, que a palavra salvação aqui, Salvador, ele está se referindo à salvação no sentido soteriológico. O que é soteriológico? De salvação. É como se ele estivesse dizendo, olha, Deus, Ele salva todo mundo. Timóteo, você pode se dedicar à piedade, porque você vai ser abençoado por Deus aqui nesse mundo e no mundo futuro, porque esse Deus salva todos os homens, especialmente você que é fiel. Mas
Literalmente é isso que está no texto, tá? Então seria uma conclusão lógica disso aqui, uma doutrina chamada universalismo. O que é universalismo? Você já ouviu aquela história, no final todos se salvam? Já viu essa história? No final todo mundo se dá bem. Então, irmãos, se é assim, que diferença tem você viver como Cristo, viver como o apóstolo Paulo, viver como Hitler? Se todo mundo vai ser salvo. Não é isso? Se a gente interpretar Salvador nesse sentido, que ele salva todo mundo, aí a gente vai estar enrascado, até porque a gente vai colocar Paulo contra Paulo. Porque Paulo fala muito de inferno, fala de condenação eterna. Então há a segunda possibilidade de interpretação dessa palavra Salvador, que vai mudar toda a nossa compreensão aqui do texto. Salvador aqui, muito possivelmente, é a interpretação que eu defendo, é que ela está se referindo a uma tarefa de ajudar uma pessoa. Bem, quais são esses exemplos que a gente pode dar? O Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes, ele falou, depois de curar uma pessoa, vai, a tua fé te salvou. Mas salvação ali não é salvação do inferno, da condenação do inferno. A tua fé te livrou, te libertou, te curou, te abençoou. Então, nesse sentido aqui, a palavra que o apóstolo Paulo está utilizando diz respeito a uma ação de Deus como sendo um provedor, libertador, alguém que cura, alguém que abençoa até mesmo os descrentes. Então ele está falando, olha, prega esse evangelho de Cristo Jesus, porque esse Deus que você prega, o Deus vivo, ele é bondoso para com todos os homens. Prega esse evangelho, mas ele é bondoso especialmente para com os fiéis. É a doutrina da graça comum, irmãos. Deus, ao criar o sol não sai só para o crente, ele sai para o descrente. A chuva cai não só sobre a plantação do crente, mas cai também sobre o descrente. Então, a ideia aqui é que Paulo está falando, olha, esse Deus que nós pregamos, ele é tão bom que ele abençoa até o incrédulo. São todos os homens que ele abençoa. Então prega isso. Vive de maneira piedosa, porque Deus tem abençoado tantas pessoas, especialmente os fiéis, mas ele abençoa até mesmo aqueles que não servem. Bem, queridos, na nossa exposição de hoje, nós vimos em primeiro lugar a importância de nos apegarmos e falarmos da boa doutrina que temos recebido. Vimos também que devemos rejeitar de maneira categórica as falsas doutrinas. E em terceiro lugar, vimos também que para fugirmos da apostasia, para não abandonarmos a fé, devemos nos exercitar na piedade. Pois bem, quais lições práticas que esse texto pode trazer para nós? Eu quero destacar basicamente 3. A primeira lição é que nós precisamos aprender a boa doutrina bíblica para não tornarmos vulneráveis às ações dos falsos mestres e posterior apostasia em nossa vida. Queridos, em tudo na vida a gente busca crescimento. Absolutamente tudo. Aquele que trabalha em um setor, ele não pode ficar parado só naquilo que ele sabe. Ele precisa crescer. Porque senão, em algum momento ele vai se enrascar, não vai? Assim é a vida do crente. O crente ele tem que buscar conhecer mais a palavra de Deus. Desenvolver a fé, desenvolver a salvação. Tantas vezes, queridos, nós somos assolados por falsas doutrinas, porque temos conhecido pouco a verdadeira doutrina. Paulo fala para Timóteo que ele deveria rejeitar as falsas doutrinas, e sabendo sempre que ele havia sido educado na boa doutrina e na boa fé. Será, irmãos, que nós temos crescido de fato no conhecimento da palavra de Deus? Sabe por quê? Quando vier um profeta desse do demônio, que é o que Paulo diz, tá? Profeta do diabo. Doutrina, que fala doutrina de demônios, é o que? Um profeta do diabo. É uma conclusão lógica, tá? Então, tantas vezes a gente escuta essas falsas doutrinas, é porque a gente está conhecendo pouco. Alimenta-te da fé, diz o apóstolo Paulo. Cuida, Timóteo. Serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Meus irmãos,
Será que nós temos conhecido a palavra e rejeitado as falsas doutrinas? Que o Senhor nos dê graça para cada dia mais conhecermos a verdadeira doutrina de Cristo, para proclamarmos essa verdadeira doutrina. Lembre-se que Timóteo era um pastor, mas você é um missionário de Deus aonde você está. Eu, como pastor, não vou estar onde você está. Mas Deus botou você, crente, você, meu irmão, para ser um profeta lá, para ser um evangelista lá. Claro, você vai desenvolver o seu trabalho, mas lembre-se sempre que você é um evangelista, você é luz naquele lugar. Conheça bem a doutrina e rejeita as fábulas profanas, aqueles que botam o nome de Deus em vão, que falam o nome de Deus em vão. Rejeita isso e fala a verdadeira doutrina para as pessoas. A segunda aplicação é que nós devemos ver o exercício na piedade como aquilo que é mais fundamental para a nossa vida. Bem, o exercício na piedade, queridos, não é uma escolha. Tipo, nossa, tá dando para ler a Bíblia hoje, né? E assim você vai se repetindo isso por meses, né? Antes, pelo contrário, isso é uma necessidade fundamental. Se você tem falhado nos exercícios físicos, o que não deveria, não deixe que o mesmo aconteça com seu exercício espiritual. Porque o caminho de abandonar o exercício espiritual é a apostasia. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, você pensa que você é melhor do que esses crentes de Éfeso que se desviaram? Você também pode cair. Exercita-te na piedade, para que você também não caia. Lembra-se o que Paulo fala em outro momento? Aquele que pensa está de pé. Não é aquele que está de pé. Aquele que pensa, porque ninguém está 100%, tá? Aquele que pensa que está de pé. Toma muito cuidado para que não caia. E meus irmãos, nós, com o nosso coração deliberadamente corrupto, intensamente mau, se nós não lermos a Bíblia todo dia, se a gente não orar todo dia, botar o joelho no chão, sozinho, não deixar ninguém lhe atrapalhar na sua vida com Deus, a gente está enrascado. Queridos, isso é uma luta, é um labor, é um esforço, é um exercício que não vai ser fácil. Mas só assim você vai ter a graça de Deus para controlar esse leão que você tem que domar dentro de você. E você sabe do que eu estou falando. Do leão corrupto que há dentro de você para querer pecar, para fazer aquilo que desagrada a Deus. E se você não se exercitar, você não vai saber segurar esse velho homem. Ele vai aparecer por diversas vezes. Ele vai trazer vergonha para você. Ele vai trazer vergonha para o nome de Cristo. Por isso eu quero falar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não abandone o exercício na piedade. Bem, crianças, também para vocês. É muito bom a aula de atividade física na escola, né? Era a que eu mais gostava, né? Atividade física sempre era jogar bola, jogar vôlei. Era bom, era uma obrigação boa, né? Mas lembre-se, mais importante do que a aula de educação física na escola é você praticar o exercício espiritual. Lê todo dia a palavra. Chama os pais, chama o papai, chama a mamãe. Se você não sabe ler a Bíblia, pede para ele ler para você. Ora com ele. Pede para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja. Filhos da aliança, pratiquem o exercício espiritual. Amem o Senhor Jesus Cristo, para que vocês cresçam no caminho do Senhor. Minha terceira e última aplicação é para você que está aqui conosco, e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O mesmo tipo de falsos mestres que atuavam ali nos dias em que Paulo escreveu essa carta, continuam hoje ensinando as suas fábulas profanas, dizendo que, olha, para que você seja abençoado, passa a corrente do WhatsApp, já viu? Passe para tantas pessoas e você vai ser abençoado. Ou então você tem que subir e ajoelhado em tal lugar, andar quilômetros ajoelhado, beijar o pé de um santo ou de uma santa, deixar de comer uma coisa, comer outra. Não é isso que Deus quer de você. O que Deus quer de você é que você se apegue à verdadeira doutrina. A doutrina que diz
que a salvação é única e exclusivamente por Jesus Cristo, por meio da graça dele. Não é a você a glória, não é a você o mérito, mas é o nome de Cristo. Nessa noite, abandone o seu pecado, se renda aos pés de Cristo e peça a Ele graça, para que os seus músculos atrofiados, seus músculos espirituais atrofiados, voltem a tomar forma. Assim como ele falou ao profeta Ezequiel, onde aqueles ossos sequíssimos voltaram a ter tendões, voltaram a ter músculos e se exercitaram. A Bíblia diz que o homem que está sem Cristo está morto em delito e pecado. Mas nessa noite, Cristo Jesus pode trazer vida a você. E você vai poder novamente se exercitar. Exercitar na piedade. Ler a palavra. Orar e ser ouvido por Cristo. Viver na presença do Deus que lhe abençoa nessa vida aqui, mas ainda na vida que haverá de vir. Por isso, nessa noite, o Senhor está falando ao seu coração. Arrependa-se do seu pecado e volte-se aos pés do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós fomos negligentes no exercício na piedade. Perdão, Senhor, quando nós deixamos para ler a Tua palavra depois e não lemos. Deixamos para orar depois e não oramos. O Senhor nos perdoa, Pai, porque nós deixamos que a nossa carne fale mais alto tantas vezes. Ó Pai, só assim seremos protegidos da apostasia. Com a graça do Senhor e se nos esforçarmos, labutarmos na vida contigo. Ó Pai, tantas vezes nós chegamos diante do Senhor em oração e parece que é uma secura. E parece que o Senhor nos escuta. Nos ajuda, Senhor, nesses dias maus, nesses dias de frieza espiritual, a mantermos o compromisso contigo. Honrarmos o compromisso. Todos os dias, só estarmos lá. E o Senhor haverá de nos abençoar. Só estarmos lá no nosso compromisso, o nosso horário com o Senhor. Abençoa cada um dos irmãos, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a aprender cada dia mais da verdadeira fé, rejeitar as fábulas profanas e viver aos teus pés, Senhor. Cuida daqueles também que estão aqui conosco e que têm músculos espirituais que não funcionam. Traz vida a esses músculos, Senhor. Que eles possam se exercitar na piedade, amar o Senhor e viver aos teus pés. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.